Da justiça divina, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Por que será, né, que todo crente é barulhento? Todo não, nem todos, mas muitos, alguns são muito barulhentos, falando de Deus, se exaltando, falando em voz alta. O culto é em voz alta. Eles cantam, gritam e dão glória. Parece um fanático pelo futebol, né? Que grita, né? Quando seu time faz o gol. Quando seu time faz o gol ali, que ele tá torcendo, ele dá aquele grito lá de comemoração. O cara lá que fala, né? É gol do Corinthians! Da mesma forma é o crente. Muitos crentes, eles são muito barulhentos demais. Eles fazem aquela gritaria. Mas é uma gritaria ali, expondo a emoção que ele está sentindo no momento, expondo a realidade. Não é por fingimento que ele dá aquele grito, é porque realmente ele está muito feliz e cheio. Ele quer botar para fora aquela alegria que ele está sentindo, ele quer se expressar. É porque diz que o amor de Deus é fogo consumidor, então ele é uma força espiritual muito forte. Jesus também, ele se exaltou, ele quando chegou lá no templo, que aqueles comerciantes estavam vendendo coisas lá dentro da casa de Deus, da casa de oração, ele pegou uma arma lá e saiu derrubando tudo das mesas, né, expulsando aqueles vendedores. E falando alto, né, ele falando, né, a casa de meu pai é uma casa de oração e não covil de ladrões, porque ali as pessoas iam interessadas a usar aquele espaço que vinha muita gente ali para vender. E aí, como era uma época onde as pessoas faziam ofertas, as pessoas faziam holocausto, faziam oferendas, eles compravam carneiros, animais, e aí aqueles comerciantes iam vender todas essas coisas, né? Ia vender comida, ia vender tudo, se apossava, se apoderava dessa multidão de gente que tinha ali, de consumidor, para ir vender, comercializar, né? Por isso Jesus falou, né? A casa de meu pai não é casa de oração, não é casa de covil de ladrões, de vendedores, mas é casa de oração, né? É um templo de oração. Mas o crente, ele tem que falar mesmo, ele tem que pregar, e ele tem que pregar. Muitas vezes ele tem que pregar em voz alta, às vezes é numa praça, na Bíblia, com a força da própria voz ali, sem alto-falante, sem microfone, sem caixa amplificadora, sem alto-falante, porque a palavra de Deus diz que quem é que acende uma lamparina, quem acende uma luz e coloca debaixo da cama? Não, a gente coloca lá em cima para todo mundo ver, né? A gente coloca num lugar bem alto para clarear toda a sala. Então a palavra de Deus, ela tem que estar bem alto para todo mundo ouvir. Ela tem que ser falada em voz alta mesmo para todo mundo ouvir. É isso que diz a palavra de Deus. Que é essa mesma palavra de Deus que diz: vós sois o sal da terra, se não salgares, com que há de salgar? Então o crente, ele tem que ser diferente, ele tem um diferencial ali, ele sente arder, né, a palavra de Deus ali no seu coração, e a vontade que ele tem de passar para as outras pessoas, ele não poupa de fazer nenhum esforço para fazer isso, porque ele quer que chegue a todas as pessoas essa mesma esperança, essa mesma expectativa, essa mesma fé de que Deus vai curar todos os nossos problemas. Então ele tem fé, ele tem essa esperança e fé na promessa de Deus, e ele quer dividir com as outras pessoas. Por isso que ele faz ali o barulho dele para ser ouvido, para chamar a atenção mesmo, mas de uma coisa boa, para mostrar para outras pessoas que ele achou algo bom e que quer que outras pessoas também encontrem aquilo que é bom e que pode salvar as suas vidas, trazer o melhor para cada um. Mas muitas vezes a gente fala que o crente é barulhento, que existem muitos crentes barulhentos, mas nem sempre eles são barulhentos, eles são como outra pessoa normal que quer divulgar, que quer falar do seu produto, que quer falar, como os comerciantes mesmo, eles vêm para vender, eles vêm muitas vezes com alto-falantes, e eles falam em voz alta, né, quando querem vender o seu produto. Na verdade,
Não é só o crente, né, que fala assim. E aí muitas vezes as pessoas acham aborrecido, não é porque o crente está falando alto, mas é porque tem pessoas que se incomodam, eles nem querem seguir a palavra de Deus, nem querem ouvir a palavra de Deus e nem querem que exista outras pessoas pregando. Muitas pessoas não têm fé, nem têm esperança nessa palavra. Muitas pessoas às vezes são ateias, às vezes não querem ouvir, não querem para elas e nem querem que exista outras pessoas pregando, outras pessoas acreditando, outras pessoas buscando esse Deus. Por quê? Porque muitas vezes é a influência do inimigo de Deus que está sobre aquelas pessoas e aí elas vão, com essa influência, perseguir os pregadores, falar mal dos pregadores, falar que eles estão falando alto, reclamar porque eles estão falando alto. Muitas vezes eles não estão falando tão alto assim, mas essa é a característica das pessoas que seguem a Deus mesmo. Para falar diretamente com Deus, para fazer jejum, para conversar com Deus, eles ficam em silêncio no deserto, eles ficam isolados, mas para pregar eles têm que ir onde há pessoas, como Jesus fez. Então eles têm que ir onde tem uma multidão, falar, eles têm que chegar onde tem pessoas. E aí é para as pessoas ouvir mesmo, porque Deus quer que as pessoas ouçam o seu evangelho. É Deus que quer isso, não é a vontade daquele crente. Aquele crente está apenas sendo um servo fazendo a vontade de Deus. Mas Deus falou que o seu evangelho chegará a todas as pessoas, todos os povos e a todas as nações. E Deus fala também que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí muitas pessoas vão ter fé. E como elas vão ter fé? Ouvindo. Por isso tem muitas pessoas pregando. É por isso que existe esses crentes barulhentos, como dizem por aí.